Olá, pessoal. Hoje, dando continuidade na nossa disciplina de redes, vamos ver mais um capítulo que trata sobre multimídia. Então, vamos apresentar aqui. Esse capítulo é o capítulo 7, e ele vai nos dar algumas informações aí sobre o aspecto de multimídia, mostrando aí que multimídia tem muito a ver com qualidade de serviço, onde a gente tem QoS, né, qualidade de serviço, onde você precisa ter um determinado nível de desempenho para que a aplicação funcione muito bem. Seja uma aplicação de vídeo que está saindo aqui de um servidor, vai ser produzido nesse vídeo, ou seja, uma aplicação de telefone, entre dois telefones, né? Áudio e vídeo, precisam de uma mídia contínua, precisam que não tenha as interrupções de um ambiente de rede, como a gente está trabalhando com dados. Aqui a parte de multimídia, vídeo e áudio, tem algumas características específicas. Então vamos dar uma olhada aí. Os objetivos desse capítulo 7 são avaliar alguns princípios, né, classificando aí as aplicações de multimídia, identificando serviços de rede que as aplicações precisam utilizar, fazer o melhor com o serviço de melhor esforço e um pouquinho de protocolos de arquiteturas, protocolos específicos para melhorar esse esforço, algum mecanismo para fornecer qualidade de serviço e arquiteturas desses contextos de qualidade de serviço. Então, vamos começar com aplicações de rede multimídia. Existem basicamente três tipos de aplicações de multimídia, três classes, né? A primeira seria fluxo contínuo armazenado, um stream armazenado. A segunda seria um fluxo contínuo ao vivo. E a terceira, um ambiente interativo, onde você tem ali troca de vídeo e áudio em tempo real. Uma característica que existe, né, uma terminologia usada nesse ambiente é o jitter. O jitter é a variabilidade dos atrasos de pacote dentro do mesmo fluxo de pacotes. Então, se você tem uma taxa de amostragem na origem da gravação desse vídeo, desse áudio, essa taxa ela deve se manter constante ou deve se manter idêntica na hora da reprodução. Então, quando você tem algum atraso, alguma variação nessa taxa, aí acontece o que se chama de jitter, né? Essa variabilidade aí dos atrasos. Algumas características fundamentais nesse ambiente de multimídia é que, normalmente, né, o contexto ali é sensível ao atraso. Então, pode ser atraso fim a fim, desde a origem até a reprodução, lá no final, ou em função de jitter aí, que vai dar essa variação também. Outra característica interessante, quando a gente está tratando de redes multimídias, as redes multimídias, elas são tolerantes a perdas. Eu posso ter perdas infrequentes, que causam pequenas falhas, seja uma falha de áudio ou uma falha de imagem, mas não me compromete o todo e dá para aceitar facilmente essa tolerância à perda. Uma coisa que não podemos tolerar na parte de dados, né? Então, é o contrário quando você está trabalhando com dados. Os dados, eles não permitem que você tenha a ocorrência de falhas, eles são intolerantes a falhas. Porém, quando você está transmitindo dados, até que você pode aceitar algum atraso, mas uma característica diferente, então, né? Quando é multimídia, ele aceita algumas perdas, é possível que você perca alguns pacotes, né, na rede, não vai causar um problema maior na resolução lá dos resultados, enquanto que para a parte de dados, não, o contrário, né, você não pode ter falhas e aceita até que você tenha que fazer retransmissão, você pode esperar um tempo maior, mas não permite falhas quando você está trabalhando com dados.
O primeiro exemplo de multimídia armazenado de fluxo contínuo tem essa característica de você ter uma gravação, ter um servidor que vai estar reproduzindo esta gravação deste vídeo, por exemplo, vai trafegar pelos nossos roteadores aqui e vai chegar no destino lá para projetar esse vídeo, para apresentar esse vídeo, né? Então, o fluxo contínuo armazenado, ele tem a mídia armazenada aqui na origem. Ele é transmitido pelo cliente e o fato dele ser um fluxo contínuo, né, a reprodução do cliente, ela vai começar antes que todos os dados tenham chegado lá no destino, né? Restrição de tempo para os dados ainda a serem transmitidos, mas tem um tempo de reprodução. Então, no período X começa a transmitir, no período X mais algum tempo ele começa a receber lá no destino e mostrar a imagem lá no destino. Aqui, exemplificando, né, tem esse gráfico que mostra os nossos dados, à medida que eles forem, por exemplo, gravados, né, eu tenho aqui o vídeo gravado, ao longo do tempo ele vai mandando essas informações à medida que eu tenho aqui no eixo do X o tempo, né? Então, a primeira etapa seria este vídeo gravado. A segunda etapa é o envio do vídeo. Então, aqui o meu servidor vai começar a mandar o vídeo. Então, está transmitindo aqui ao longo do tempo esses dados correspondentes ao meu vídeo. Lá no usuário final, o vídeo vai ser recebido e reproduzido lá no cliente, né? Eu tenho o servidor aqui de vídeo e lá o cliente que vai reproduzir. Então, existe um atraso na rede. A hora em que ele começa a transmitir aqui, não é no mesmo instante em que ele começa a reproduzir lá. Existe esse atraso da rede aqui, e isso a gente vai ver depois que é bastante importante até para corrigir eventuais falhas que acontecem na transmissão. Então, tem um delay, tem um tempo aqui até começar a transmitir, alguns segundos, né? O fluxo contínuo, nesse momento, o cliente reproduzindo a parte inicial do vídeo, enquanto o servidor ainda está enviando as partes finais do vídeo e ele vai, na sequência, apresentando aí do início até o final. Um segundo tipo, né, de multimídia que a gente tem é quando você tem esse, perdão, ainda estamos no mesmo tipo, que é o multimídia armazenado. Este primeiro tipo de multimídia armazenado, ele permite interatividade. O que seria essa interatividade? Assim como a gente controlava um videocassete, né, um tipo de controle para pausar, avançar, retornar, esta mídia que está gravada aqui no servidor, ela pode ser também controlada e você pode, através de comandos, né, ou de um controle remoto, ou de um comando aqui no cliente, dar um pause, voltar um pouco da imagem, avançar, e assim você tem essa interatividade, né? É possível porque você tem o controle aqui das imagens e da mídia gravada e dá para controlar, então, fazer com que exista uma interatividade daqui do cliente lá com o servidor, permitindo justamente fazer pausa, voltar, avançar e assim por diante. Agora sim, esse é o segundo tipo de multimídia que a gente tem. Um exemplo de multimídia ao vivo com fluxo contínuo. Um programa de entrevista por rádio na internet, um evento esportivo que está sendo transmitido. Então, este é diferente do anterior, eu não posso dar um pause, eu não posso voltar às imagens. Ele é de fluxo contínuo e é ao vivo, né? A mesma coisa que a multimídia armazenada, só que eu não tenho aqueles controles de poder interagir para dar um pause ou retornar a imagem, né? Durante um jogo, um evento esportivo, não tem como fazer isso, né? Neste caso aqui, ele usa um buffer de reprodução, e essa reprodução ela pode atrasar dezenas de segundos, e ainda tem as restrições de tempo, né? Não tem nenhuma interatividade, tá, nesse caso.
O terceiro exemplo é multimídia interativa em tempo real. Este você tem nos dois lados a ação de estar interagindo, né? Então, aplicações como telefonia IP, videoconferência, mundo interativo distribuídos, esses são exemplos de multimídia interativa em tempo real. Precisa requisitos de atraso fim a fim. Por exemplo, se for um áudio, tem que ser menor do que 150 milissegundos. Menor que 400 milissegundos, tá ok. Dá para incluir atrasos de nível de aplicação se fizer controle de empacotamento e algum gerenciamento de rede. Atrasos maiores observados vai prejudicar a interatividade. Imagina que uma pessoa está conversando com a outra, você tem que responder as perguntas, precisa um tempo mínimo de interação, senão não faz sentido a conversação, né? A necessidade de inicialização da sessão, como o destino anuncia o endereço IP, o número de porta, o algoritmo de codificação, então isso aqui é feito na inicialização entre os dois pontos que estão se comunicando, no caso de uma telefonia IP, por exemplo. Multimídia sobre internet atualmente. A gente trabalha com TCP, trabalha com UDP, temos endereços IP, tudo isso a gente já viu que é um serviço de melhor esforço, e ele é sem garantia sobre atraso e sobre perda de pacotes. Então, como é que a gente vai encaixar essas restrições aqui para um ambiente de multimídia, né? Como é que a gente vai conseguir uma qualidade de serviço, alguma coisa? Bom, essas aplicações de multimídia na internet de hoje, elas usam técnicas em nível de aplicação para contornar, para aliviar ao máximo, né, os efeitos de atraso e perda. Então, a grande sacada, a grande vantagem está aqui. Embora na camada de rede, na camada de transportes, a gente não tem funcionalidades específicas que possam atender o ambiente de multimídia, os equipamentos atuais, com uma capacidade de processamento muito poderosa, com um aumento de largura de banda, no nível de aplicação, a gente consegue técnicas que permitem, então, viabilizar o uso da multimídia sem muitos problemas. Está aí o que a gente tem hoje de Netflix, está aí o que a gente tem hoje de transmissão de vídeo e áudio em ambiente de HTML5 e assim por diante. São recursos que estão implementados no nível de aplicação. E esses aqui permitem a gente poder usar multimídia, embora a estrutura da rede não tenha sido inicialmente prevista para utilização de multimídia. Como que a internet poderia evoluir, né, para dar um melhor suporte à multimídia? Uma ideia é filosofia de serviços integrados, fazendo mudanças na estrutura, né, mudanças fundamentais. Isso ia requerer software novo, software complexo dos hospedeiros e implementação em roteadores. Isso aí é bastante difícil. Uma outra é usar a filosofia de serviços diferenciados. Então, serviços de primeira e segunda classe, uma forma de você poder diferenciar os serviços. Isso, alguma coisa pode ser implementada já na estrutura atual. E a terceira é deixa como está, o laissez-faire, né? Sem mudanças maiores. Aí, apresentando o quê? Mais largura de banda quando necessário, fazendo distribuição de conteúdo, usando multicast, usando recursos disponíveis pelo aumento da banda, que isso ajuda bastante. Se você tem uma banda com bastante capacidade, bem superior àquilo do necessário para a transmissão de multimídia, com certeza vai funcionar tranquilo esse ambiente. Então, falando um pouquinho sobre compactação de áudio, né? Na verdade, o áudio ele é um sinal analógico e você necessita transformar ele para um padrão digital para poder transmitir. Então, no caso de telefonia, né, são 8.000 amostras por segundo. Você tem uma onda tipo senoide,
você vai fazer a amostragem diversas vezes, e aí essa quantidade de amostras é que vai ser enviada de maneira digital. Aqui no caso, 8.000 amostras por segundo. Se for pensar numa música de CD, são 44.100 amostras por segundo. Então, é como se você, em um segundo, medisse aquela onda senoide ou a onda digital dividida em pedacinhos, em 44.100 pedacinhos ao longo de um segundo. Isso, sim, fica mais fácil de você transmitir digitalmente e depois recompor lá no destino. Então, essa amostra ela é quantizada, ou seja, ela é arredondada, né? Por exemplo, 2 na oitava faz 256 valores possíveis para representar essa amostra. E aí cada valor desse é representado por bits, por exemplo, 8 bits para este nível de 256 variações. Então, se eu tiver 8.000 amostras por segundo e considerar 256 bits para cada quantização que é feita, o total de valores vão ser 64.000 bits por segundo. Então, veja que daí a necessidade de você ter um link de 64K para poder transmitir um sinal de voz amostrado aí com esse padrão, tá? O receptor ele vai converter esses bits de volta para um sinal analógico. Vai ter alguma redução de qualidade, mas vai conseguir reproduzir. Outros exemplos de taxa, né? No CD, 1.411 megabits por segundo, uma codificação MP3 pode ter 96, 128 ou 160 kbits por segundo, e a telefonia na internet, normalmente usando aí uma taxa de 5,3 kbits por segundo, no mínimo, ou daí para cima. Algumas palavras sobre compactação de vídeo. A gente, quando transmite multimídia, normalmente tem compactado tanto a parte de vídeo quanto a parte de áudio, e o vídeo tem diversos padrões. O vídeo vai ser o quê? Uma sequência de imagens exibidas a uma taxa constante. Por exemplo, né? Você pode mandar aí 24 imagens por segundo. Essas 24 imagens por segundo, na hora que são apresentadas, dá exatamente a ideia de movimento, né? A imagem, ela é um array de pixel. Então, cada pixel pode ser representado aí por bits, e a gente pode ter alguma redundância espacial dentro da própria imagem ou temporal, que é na variação de uma imagem para a seguinte, né? São dois tipos de redundância. Os exemplos que a gente tem dos padrões, MPEG-1, na qualidade lá de CD-ROM, dando 1,5 megabits por segundo. O MPEG-2, já uma qualidade de DVD, de 3 a 6 megabits por segundo. E o MPEG-4, que é usado normalmente na internet atualmente, né, menor aí do que 1 megabit por segundo, maior que 1 megabit por segundo. Tá? A pesquisa, eu posso fazer vídeo em camadas e adaptar as camadas à largura de banda disponível. Tá? Então, esse outro contexto é no sentido de que você possa ter diferentes níveis de gravação, diferentes taxas, né? E aí, de acordo com a largura de banda, você vai produzir o envio de uma imagem com maior nitidez, né? Uma imagem com a maior escala de resolução ou com a menor escala de resolução, em função desses níveis de pesquisa que você queira fazer, baseado na largura de banda disponível. Vamos ver um pouquinho de áudio e vídeo de fluxo contínuo armazenado. Na multimídia armazenada de fluxo contínuo, né, a gente tem técnicas de fluxo contínuo em nível de aplicação para obter o máximo aí daquele serviço de melhor esforço. Então, esses pontos são importantes, ó. O buffering no cliente, fazer utilização de buffers no cliente. Usar o DP em vez de TCP, já que o DP tem menos overhead. E múltiplas codificações de multimídia. Então,
Lá no Media Player, né, vai ter uma eliminação da variação dos atrasos, do jitter. Ele vai ter que fazer descompressão, supressão de erro e, eventualmente, uma interface gráficas de usuário, né, para controlar a interatividade se tiver utilização de interatividade. Na multimídia da internet, a técnica mais simples é esta forma que você tem, por exemplo, um navegador web, tem um transdutor aqui no lado do cliente, e lá no outro lado do servidor você tem um servidor web e tem também arquivos de áudio. Então, nesse caso aqui, áudio ou vídeo são armazenados em um arquivo nesse servidor. Os arquivos são transferidos como objetos HTTP e eles são recebidos por inteiro no cliente e depois é que vai passar para o transdutor. Nesse caso aqui, áudio e vídeo sem fluxo contínuo, sem canalização, longos atrasos até reprodução. Por quê? É feita a solicitação, o arquivo de áudio inteiro é transmitido para cá e depois é que o transdutor vai gerar aquele áudio ou aquele vídeo, né, que foi enviado aqui do servidor. Essa é uma forma bem simples. Aqui, representando uma outra evolução, né? Nós temos o browser web, ele vai fazer a requisição HTTP aqui. Esse servidor ele vai mandar um meta-arquivo com as informações. O servidor web ele tem também os arquivos de áudio, mas ele manda para essa requisição aqui um meta-arquivo. Esse meta-arquivo é passado para o transdutor, e aí sim, o transdutor com essas informações busca lá no servidor o arquivo com a parte de vídeo, de áudio, né, que é traduzido depois por esse transdutor, né? Então, o navegador apanha ali o meta-arquivo com o GET, o navegador dispara esse transdutor aqui, passando qual que é o meta-arquivo, até porque isso aqui a gente diz que é um decoder também, né? Dependendo de como que foi o método de codificação lá, eu tenho que ativar MP4, MP alguma outra coisa diferente, um transdutor coincidente com aquele padrão. E aí, uma vez que ativou o transdutor, ele passa a receber aquele arquivo no padrão. Aí, ele contacta o servidor e começa a fazer, então, a decodificação desse fluxo contínuo de áudio e vídeo aqui no transdutor. Tem uma alternativa de fluxo contínuo de um servidor de que forma agora? Da seguinte maneira. Você tem o browser, que faz a consulta inicial, a requisição HTTP, né, para o nosso serviço lá. O servidor web tem as informações referentes àquela multimídia que está sendo buscada. Ele passa a informação para o transdutor, e agora a diferença é que o transdutor vai buscar este arquivo em um outro servidor, um servidor de fluxo contínuo. Então, aqui tem o servidor web separado do servidor de fluxo contínuo. Então, vai permitir o quê? Protocolo não HTTP entre o servidor e o transdutor. Tá? Então, isso aqui pode ser um protocolo diferente. Pode ser o DP, o TCP, alguma outra forma que vai estar recebendo direto do servidor. Tá? Então, essa é uma outra alternativa. Um ponto interessante para mostrar aqui é a importância do buffer no cliente, né, que vai corrigir atraso na reprodução, ou vai compensar algum atraso adicional, e vamos ver como é que funciona. Então, aquele gráfico que a gente tinha visto anteriormente, aqui eu tenho, por exemplo, a transmissão do vídeo a uma taxa constante. É o servidor mandando a informação. A cada intervalo de tempo, ele está mandando um pouquinho de informação do meu arquivo, da minha imagem de vídeo, áudio, né, nessa representação aqui em vermelho, que é a transmissão. Muito bem. Na prática, acontece alguma coisa desse tipo aqui, ó. Não é uma escadinha contínua como sendo o que foi colocado lá na transmissão, mas existe atraso, esse aqui demora um pouquinho mais, esse aqui foi mais rápido, aqui demorou mais, e assim por diante. Então, a recepção de vídeo no cliente ela é toda irregular, em termos de
taxa constante, né, com o que foi enviado aqui. O que foi recebido é de forma variada. No entanto, se eu tiver um atraso de reprodução aqui, ó, entre o recebimento e a hora que eu começo a reproduzir, eu consigo corrigir isso. Então, eu tenho um buffer grande aqui que vai recebendo essa parte irregular, e aí do buffer ele vai tirando de forma regular a produção da imagem do vídeo aqui, ó, a reprodução de vídeo com taxas de bit constante no cliente. Então, a mesma taxa que era original que tinha lá na gravação, eu vou conseguir aqui, por quê? Porque eu já tenho todos os dados armazenados, embora de forma irregular, armazenados na memória aqui. Então, é esse buffer no cliente, né, que vai permitir, depois de um atraso na reprodução, começa a transmitir nessa mesma frequência aqui, nessa mesma taxa, né, a partir dos dados que foram recebidos aqui no buffer, embora eles tenham sido recebidos de forma irregular. Então, nada mais é do que um ambiente assim de buffer, né? Eu tenho de um lado uma taxa de preenchimento, depois aqui eu tenho uma taxa de saída, a partir de um determinado tempo, né? Então, de um lado eu vou enchendo o buffer, do outro lado eu vou consumindo aquelas informações. Buffer no cliente, atraso na reprodução, compensa, então, algum atraso adicional na rede ou algum jitter, o que acontece ali das variações. Na multimídia de fluxo contínuo, eu posso usar o DP ou TCP, qual dos dois? Em UDP, o servidor vai enviar na taxa apropriada ao cliente, não tem nenhuma preocupação com congestionamento na rede. Normalmente, a taxa de envio é igual à taxa de codificação, que deveria ser igual à taxa constante. Depois, a taxa de preenchimento devia ser uma taxa constante menos a perda de pacote. Então, essa seria a ideia do UDP. Pequeno atraso na reprodução, 2 a 5 segundos para remover o jitter. Recuperação de erros, se o tempo permitir, normalmente não acontece. No TCP, envio na maior taxa possível. A taxa de preenchimento flutua devido aos controles de congestionamento. Aí tem um maior atraso na reprodução e HTTP e TCP passa mais facilmente por firewalls, né? Na verdade, é a aplicação no nível mais alto é que vai tratar essas necessidades inerentes aí ao ambiente de multimídia, tá? Hoje, na prática, a gente tem poucas aplicações, poucos servidores que se valem exclusivamente de UDP. Multimídia, eu diria que mais de 90% está trafegando em cima de TCP. Se você pegar qualquer serviço de streaming, pegar Netflix, pegar um serviço de rádio, qualquer transmissão de rádio, todo mundo está usando TCP porque você coloca na aplicação os gerenciamentos e as necessidades de controles que não tenham aí no ambiente de UDP. E, além do mais, hoje em dia a gente trabalha com bandas de transmissão muito maior, né? Todos esses serviços de streaming, eles se valem de grande largura de banda, que a gente tem hoje, felizmente, disponível aí no nosso ambiente de rede. Muito bem. Se a gente olhar aí a multimídia de fluxo contínuo, né? Diferentes taxas no cliente, como é que vai ser tratado, tá? Como lidar com diferentes capacidades de taxa de recepção do cliente? Eu poderia ter lá um cliente com a rede de escada de 28 kbps, eu poderia ter um cliente numa rede Ethernet com 100 megabits. Como é que eu vou enviar dados, né, para 1,5 megabits ou para 28 kbps? Se eu tenho um serviço de envio de vídeos, eu posso ter clientes com diferentes capacidades para receber isso, né, com a largura de banda específica de cada um cliente. Então, a resposta é o quê? O servidor armazena e transmite várias cópias de vídeo codificadas em diferentes taxas. Isso, para exemplificar, é bem fácil de a gente entender. Vamos pensar no caso do Netflix.
O Netflix, se eu tiver numa condição de rede com muito baixa velocidade, o Netflix vai me apresentar uma qualidade de imagem não muito HD, digamos assim, né? Eu vou ter uma imagem com uma baixa resolução. Se eu tiver num outro ambiente, um outro cliente que tem fibra ótica com uma capacidade muito grande de vídeo, o Netflix vai me apresentar aquele mesmo filme, aquele mesmo programa em HD, numa qualidade de altíssima resolução. E o mais interessante ainda, não sei se vocês já observaram, às vezes você começa uma transmissão num ambiente desse do Netflix, ele inicia o filme com uma baixa resolução e aí depois ele sozinho aumenta a resolução e fica na melhor qualidade possível. É porque exatamente existe uma interatividade entre o lado cliente do Netflix e o lado servidor, e eles informam, né, se a taxa de a banda está sobrando, se está deficiente, né, e eles se autorregulam em termos de o transmissor mandar uma qualidade de vídeo de acordo com a largura de banda que está disponível naquele cliente. Então, se o cliente continua lá com uma internet muito lenta, ele vai mandar em baixa resolução. Caso contrário, ele aumenta a resolução. Agora, o detalhe é que esse chaveamento para aumentar a resolução significa que lá no servidor do Netflix ele vai estar buscando esse mesmo filme em diferentes níveis de codificação, né? Por exemplo, aqui, se ele vai buscar uma resolução que tem adequação para mandar a 1,5 megabits por segundo, ou se vai mandar uma outra gravação, um outro arquivo com uma menor resolução. Então, na verdade, um filme armazenado no Netflix, ele está armazenado 3 ou 4 vezes diferente, com 3 ou 4 resoluções diferentes, justamente para adequar de acordo com a parte de rede e com a largura de banda disponível para cada um dos clientes. Muito bem. O controle do usuário da mídia ali de fluxo contínuo pode ser feita através desse protocolo Real-Time SP, para você poder usar o quê? Controles, né? No HTTP, ele não tem conteúdo de multimídia e ele não tem nenhum comando de avanço rápido e pause, por exemplo, né? Então, esse protocolo RTSP, que é da RFC 2326, ele é um protocolo da camada de aplicação cliente-servidor. Ele permite o quê? Permite esse controle do usuário para fazer pause, para fazer retrocesso, para fazer reinício. Então, isso daqui é atendido nessa RFC. Ele não define como é que o áudio vai ser encapsulado, não restringe como que essa mídia vai ser de fluxo contínuo, se UDP ou TCP, e não especifica também qual é o tipo de codec, né, qual é o transdutor que vai ser usado. O RTSP é dito como sendo um controle fora de banda, out of band. Por quê? Assim como o exemplo do FTP, que ele utiliza um canal de controle fora de banda, né? Aqui também, ó, as mensagens do RTSP, elas são enviadas fora da banda que está recebendo o áudio e o vídeo, né? Essas mensagens usam portas diferentes daquelas do fluxo contínuo de mídia, né? Então, usa a porta 554. E o fluxo contínuo é dito em band, na banda, né? Então, da mesma forma que o TCP tem duas portas, dois caminhos, um para os comandos e o outro para os dados. Um exemplo de RTSP desse protocolo é esse cenário aqui. Tem um meta-arquivo comunicando o navegador web, aí o navegador inicia o transdutor e o transdutor configura a conexão, né, de controle
para que seja, então, feito o controle dessa conexão de dados ao servidor de fluxo contínuo. Aqui está mostrando um exemplo do meta-arquivo, tá? Qual que é o trake, o tipo de áudio, o tipo de codificação, né? Ó, vídeo, JPEG, e os endereços aqui de onde ele vai buscar essas informações. Mostrando aqui, de um lado tem o cliente, do outro lado tem o servidor. O browser web vai fazer aqui a requisição HTTP do GET, né? Vem o arquivo de descrição com os dados de apresentação, e a partir daí o transdutor é que vai dar continuidade. Vai fazer o setup inicial, começa a receber no Play, por exemplo, né? E aí depois vai transmitindo e vai apresentando o vídeo, e pode acontecer um pause, pode acontecer um tear down, que seria um cancelamento. Tudo isso é feito através desses controles que, no lado do cliente, eu posso interromper, pausar um vídeo através desses comandos. Aqui ele mostra um exemplo de sessão RTSP, né? O cliente faz setup, o servidor dá a resposta, o cliente dá um play nesses parâmetros aqui, o cliente dá um pause com esses parâmetros aqui. Aqui o cliente faz um cancelamento, um tear down. Então são comandos, né, dessa parte de interação na transmissão de um vídeo. Fazendo o melhor possível com o serviço de melhor esforço. Então, vamos lá. Algumas aplicações interativas em tempo real. Um telefone, PC a PC, por exemplo, o Skype é um exemplo, né? Eventualmente, de um PC para um telefone, com linha de escada, com net 2 fone ou com Skype. E videoconferência usando webcam, Skype, Polycom ou qualquer outro software de videoconferência, né? Então, vamos examinar o exemplo do telefone PC a PC, de um PC para o outro, né, com detalhes. Essa multimídia interativa de um telefone internet, né, vendo aqui por meio de um exemplo. O áudio do locutor, alternando rajadas de voz e silêncio, né, usando 64 kbps durante a rajada de voz. Aí tem pacotes que são gerados apenas durante a rajada de voz. Porções de 20 milissegundos a 8 kbps, dando 160 bytes de dados. Existe um cabeçalho da camada de aplicação, que é acrescentado a cada porção. A porção mais o cabeçalho são encapsulados no segmento UDP, e a aplicação envia esse segmento UDP para os sockets a cada 20 milissegundos durante essa rajada de voz. Esse exemplo aí. Então, pode ter perda na rede, perda de datagrama IP devido ao congestionamento, estouro de buffer, por exemplo. Perda por atraso, o datagrama IP chegou muito tarde para ser reproduzido. Atrasos de processamento, filas na rede, atraso no sistema final. Atraso típico máximo tolerável seria de 400 milissegundos. E a tolerância à perda, dependendo da codificação de voz, perdas ocultas, a taxa de perda entre 1% e 10% pode ser tolerada. Então, mostrando aqui de novo, né, aquele gráfico, onde eu tenho aqui uma transmissão com taxa de bits constantes, aqui o atraso eventualmente, né, o jitter, a recepção de forma irregular no lado do cliente, e aí um determinado delay para você poder reproduzir o cliente com a taxa de bits constante, né? Então, considerando ali atraso de fim a fim, de 2 pacotes consecutivos, a diferença pode ser mais ou menos 20 milissegundos. O receptor aqui, ele tenta reproduzir cada porção exatamente que milissegundos após a porção ter sido gerada. Essa porção tem as marcas de tempo T, que reproduz em T mais Q. E aí vai fazendo as considerações, né? Se eu tiver um Q grande, eu tenho menos perda de pacote. Um Q pequeno, tenho melhor experiência interativa. Então, mostrando aqui, né, esse tipo de variação. Atraso na reprodução fixa,
primeiro pacote recebido aqui no instante R e os outros esquemas ali na transmissão, neste caso, quando está considerando a reprodução fixa. Eventualmente, poderia ter um atraso na reprodução adaptativa. Aí a ideia é minimizar o atraso de reprodução, mantendo a taxa de perda baixa, né? A técnica seria ajuste do atraso de reprodução de forma adaptativa, estimando o atraso de rede e ajustes do atraso de reprodução no início de cada rajada de voz. Período de silêncio, porções ainda reproduzidas a cada 20 milissegundos durante a rajada de voz. Então, fazendo essas estimativas, fazendo essas contas aí, você consegue esse atraso de reprodução adaptativa. Aqui ainda, né, dando continuidade ali nas continhas que são feitas, né, para atender essa demanda. Uma pergunta: como o receptor determina se o pacote é o primeiro de uma rajada de voz? Aí, se não há perda, ele examina essas marcas de tempo sucessiva. E com possível perda, ele tem que considerar também os números de sequência. Uma forma de recuperação de perda de pacotes é esse mecanismo conhecido como FEC, Forward Error Correction. De uma forma simples, ele tem uma maneira aqui que vai duplicando dentro desse contexto, mas tem uma segunda que é mais interessante, essa daqui, ó, esse mecanismo FEC aqui é considerado um fluxo contínuo, né, de menor qualidade. Então, eu tenho aqui os meus pacotes originais, né, 1, 2, 3, 4, e o que ele faz? Ele, por exemplo, tem um fluxo de 64 kbps por segundo e um fluxo complementar redundante de 13 kbps por segundo, bem menor. Então, cada pacote desse daqui, ó, ele manda no fluxo normal, esse fluxo de 64, mas ele gera um outro também de 13, menorzinho. E aí ele agrega aqui esse de 13 ao pacote seguinte. Aqui ele mandou o normal, aqui ele manda o 2, que é na taxa de 64, e agrega também uma cópia do primeiro a 13 megabits, e assim por diante. Então, ele vai fazendo uma redundância com esses pacotinhos numa taxa menor. Então, junto com o pacote 2, vai o 1 da taxa menor. Junto com o pacote 3, vai o 2 da taxa menor. E assim por diante. O que acontece? Na reprodução, ele vai recebendo esses pacotes e se, por exemplo, ele perder o pacote 3 aqui, ó, nessa perda, ele pode recompor do lado seguinte, quando ele vem com a menor qualidade. Então, ele vai ter o 1 do tipo 64 kbps por segundo, o 2, o 3 ele perdeu de nível 64, mas ele recupera lá do pacote seguinte uma resolução menor, de 13 kbps. E aí, no contexto, você vai ter a recuperação de um pacote perdido sem muita perda, né? Essa que é a ideia, tá? Então, interessante esse mecanismo de Forward Error Correction. Este aqui é mais interessante ainda. Esse aqui é uma intercalação. Então, imagina que você tem os pacotes aqui, ó, no nível original. Cada um desses pacotes no nível original, ele é subdividido em 4 pedaços. E veja que eles estão numerados aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, você pega esses 4 aqui, que tem subdivisão em 4 subpedaços, digamos assim, vai dar 16 pedacinhos. E aí você intercala os 16 pedacinhos, fazendo com que, nesse nível aqui, você tem o primeiro, que é o nível 1, tem o 5, que é o primeiro do segundo pacote, tem o 9, que é o terceiro, correspondente ao primeiro do terceiro pacote, e o 13, que é o inicial do quarto pacote. Então, fazendo essa intercalação, você está mandando agora, em cada envio, 4 subpedacinhos. E aí, o que acontece? Se ocorrer uma perda aqui no terceiro,
ele vai remontar a partir dos subpedaços, né, da origem, e vai ficar apenas uma pequena parte faltando, né? Então, isso dá condições ainda de ter um resultado adequado. Porções são divididas em unidades menores, por exemplo, 4 unidades de 5 milissegundos. Aí o pacote ele vai conter pequenas unidades dessas porções diferentes. Se um pacote for perdido, ainda tem a maioria dessas porções. Então, neste caso, não tem overhead de redundância, aumenta um pouquinho o atraso na reprodução, porque eu preciso montar esses 4 aqui em cima, para depois enviar, né, e só considera esse atraso de reprodução. Mas é bem interessante essa forma de forward error correction, digamos assim. Um outro assunto bem interessante, quando a gente está tratando de multimídia, é o conceito de CDN. O que é um CDN? CDN vem de Content Distribution Network. CDN são servidores que estão distribuídos aí no mundo inteiro para permitir replicar conteúdo. Então, se eu tiver um grande arquivo, um vídeo enorme, para mandar de um único ponto, fica complicado porque vai ter gargalo, vai ser demorado um único servidor atender uma grande demanda. Então, a solução é replicar o conteúdo em centenas de servidores pela internet. Aí, o que acontece? O conteúdo é baixado para esse servidor CDN antes, e aí o conteúdo, né, ele vai estar perto do usuário, evitando o quê? Evitando perdas e atrasos ao longo de um caminho muito distante, né, com muitos hopes. O servidor do CDN normalmente está na rede de borda, na rede final. É um exemplo bem claro que a gente tem aí para comentar. Eu tenho servidor CDN desse na própria GGNet, digamos, na rede interna da GGNet, é um servidor CDN para Netflix, um servidor CDN para Facebook, de tal forma que quando alguém pede um filme de Netflix, esse filme ele não vem lá de um servidor Netflix dos Estados Unidos, ele vai direto de um servidor que está ali na rede interna da própria GGNet. Então, todos os clientes da GGNet, quando acessam um serviço desse que está armazenado num servidor CDN, ele está pegando, na realidade, de um servidor local, um servidor ali da rede, não tem que estar vindo de outro lugar. E aí existem muitos servidores CDN desse no mundo inteiro, né? Google tem servidores em clientes, tipo assim, YouTube, né? Netflix tem. Um outro exemplo que eu lembro é um servidor chamado Akamai. O Akamai, ele armazena softwares de grandes players. Eu uso, por exemplo, o antivírus, né? E o antivírus, quando você precisa de atualização, ou quando você necessita uma nova versão, ele não vem lá da origem, né? Ele vem de um servidor Akamai que está mais próximo da tua rede, do teu ambiente. É assim que funciona esses CDNs. Então, é uma solução para multimídia muito interessante. Aqui um exemplo, né? Um servidor cuja origem é lá na América do Norte, aí tem nós de distribuição, e eu posso ter um CDN na América do Sul, um na Europa, um na Ásia, e aqui você vai abrindo, né, quantos níveis quiser, geralmente colocando o servidor na rede de borda. E aí você pode ter centenas de servidores desse para um serviço CDN que vai estar distribuindo essa quantidade de multimídia, essa quantidade de vídeos, de áudio, em máquinas para tornar disponível mais próximo do cliente que está solicitando. Aqui estava mostrando um exemplo, né? Um cliente CDN, no caso aqui ele está falando exatamente do Akamai, tá? Replica os conteúdos e aí você pode buscar aí mais próximo do seu
cliente que está necessitando daquele software, né? Existe todo um tratamento, na verdade, tem a ver com o DNS, né? Você, quando contacta um serviço desse, vamos supor que você vai contactar o Netflix, ele vai identificar onde você está e aí vai redirecionar para o IP correspondente ao servidor do CDN mais perto de você. Aqui está mostrando um exemplo, né, onde ele faz justamente essa troca. Ó. Isso aqui, ó. O cliente faz uma requisição HTTP para este endereço aqui, que é o servidor de origem, né? Aí o DNS, ele faz uma consulta aqui para esse endereço ali que estava sendo solicitado. E ele vai informar o quê? Vai informar o servidor CDN mais próximo. Então, ao invés de informar o IP lá da origem, ele tem uma relação, ele sabe aqui, né, nesse servidor com a autoridade daquele domínio, ele sabe qual é o mais próximo e aí ele dá o endereço daquele outro lá. Ele substitui isso daqui, ó, por esse outro, e aí ele vai fazer com que ele consiga pegar mais de perto, né, da sua rede. Requisições de roteamento, o CDN ele cria um mapa indicando as distâncias dos provedores até os nós, onde estão aqueles servidores. Aí, quando a consulta chega no servidor DNS com autoridade, o servidor determina qual o provedor, de onde está vindo a consulta, e usa esse mapa para determinar qual é o melhor servidor. E aí, esses nós CDN criam uma rede de sobreposição da camada de aplicação. Em vez de atender o IP original, vai atender com esse IP mapeado, né? Esse é mais um exemplo de rede de sobreposição ali na camada de aplicação. O resumo ali de multimídia na internet e algumas possibilidades, né? A sacola de truques. Uma delas é usar o UDP para evitar o controle de congestionamento, usar o atraso de reprodução adaptativa no cliente para compensar o atraso. No lado do servidor, combinar a largura de banda, né, da corrente com a largura de banda do caminho disponível, escolher as taxas aí de acordo com o que está pré-codificado, eventualmente taxa dinâmica de codificação, aquela possibilidade de recuperação de erros, né, do FEC, intercalação, ocultação, e usar um CDN aí para levar conteúdo. Então, são diversas alternativas, né, uma sacola de truques aí para poder atender multimídia na internet. Ok? Por hoje, vamos encerrar por aqui, depois a gente dá continuidade aí em outra oportunidade. Essa parte de multimídia, ela é muito importante e atualmente a gente cada vez mais tem se valido, tem usado esse ambiente de multimídia com diferentes serviços, diferentes possibilidades, né? Hoje existe uma mudança da própria utilização de áudio e de vídeo, né? Uma televisão ou uma emissora de rádio, todos eles hoje já têm serviços de streaming. A gente escuta rádio pela internet, a gente assiste televisão, a gente tem hoje IPTV, a gente tem ofertas de diferentes serviços de vídeo, de filmes, via internet, tudo isso baseado nesse ambiente aí de multimídia, graças aos recursos que a gente tem disponíveis no ambiente de aplicação e também graças à largura de banda que está disponível aí com diferentes tecnologias mais modernas e com ambiente aí tipo fibra ótica, 5G e assim por diante. Ok, obrigado a vocês, até a próxima.